Momento de reflexão. Meu amado e querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida. Eu me chamo Elizabeth, estou aqui para trazer mais um conteúdo da Palavra de Deus para vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, diz assim: Antes subjugo o meu corpo, reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aqui o apóstolo Paulo estava dizendo que nós devemos pregar, mas nós devemos viver aquilo que nós pregamos. Nós devemos viver de modo que agrade a Deus. Como é que eu estando mentindo para alguém, deixando de pagar algo que eu precisava pagar, que era o meu dever pagar, de alguma maneira cometendo algum tipo de pecado contínuo, porque diferente de pecar é viver na prática do pecado. Cometer um pecado e você sente o arrependimento e pede o perdão a Deus, isso é algo que acontece nas nossas vidas, mas nós não devemos viver na prática do pecado. Ele estava dizendo mais ou menos isso, que aquilo que nós pregamos nós devemos viver, porque não adianta nada falar da palavra de Deus e não viver aquilo que nós estamos falando, viver de modo que as pessoas olham e veem reprovação em nós, veem algo reprovável. Todo o tempo a pessoa conhecida, porque nós vemos muitas pessoas dentro da palavra de Deus mesmo, dentro da Bíblia, muitas pessoas que são conhecidos por alguns apelidos pelo seu modo de ser: o justo, o publicano, de acordo com a sua profissão, de acordo com o que você faz, mais ou menos assim. Então, eu tenho que ser reconhecida como justa, porque eu sou justificada. Eu sou justificada pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, se nós temos paz com Deus, nós temos paz com os homens. Então, nós devemos viver uma vida de modo digno, de modo que as outras pessoas vejam em nós a santidade, que elas vejam santificação na nossa vida, dia após dia, que elas possam ver isso em nós. Nós não devemos falar uma coisa e viver outra, não. Nós devemos viver aquilo que nós falamos. Então devemos ter muito cuidado, devemos pregar a palavra de Deus, mas devemos zelar pelo nosso testemunho de servo de Deus, de homens e mulheres que agradam a Deus. Essa é a nossa postura como servos de Deus, que nós devemos ser, viver uma vida honesta, viver uma vida santa, viver uma vida irrepreensível diante de Deus e dos homens. Eu gosto muito de como a palavra de Deus se refere a certos homens da antiguidade, os patriarcas, Abraão, reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Assim que a nossa vida deve ser. Nós devemos nos desviar do mal, devemos fugir da aparência do mal, para nós vivermos uma vida santa, uma vida digna, uma vida irrepreensível, porque ele disse que era para ele, tinha que viver tudo aquilo, mortificar o seu corpo, porque nós devemos renunciar a tantas coisas da carne quando nós nos tornamos servos de Deus. Então ele diz que ele mortificava: eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então ele tinha esse temor de ser reprovado pelo Senhor.
Então, que Deus, meu amado e querido irmão, lhe abençoe e que você seja uma bênção na presença de Deus. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sino das notificações, compartilhe e comente. É muito importante para nós e só um tempinho para você. Deus o abençoe e até uma próxima vez, se o Senhor Deus nos permitir.